Olá, gente, tudo bem? Como prometido, vim fazer aqui um vídeo para conversar com vocês sobre como não furar a dieta, como se alimentar, como parar de sensualizar com a comida. Antes de eu dar essas dicas práticas para vocês, eu quero que nós possamos refletir um pouco aqui nesse vídeo, porque para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que entender o motivo dessa mudança, o porquê estamos escolhendo fazer aquela determinada coisa. Diante disso, vamos lá. Veja, gente, eu quero começar esse vídeo falando do seguinte. Nós estamos vivendo de um modo, né? A modernidade nos convida a viver de um modo distraídos. A gente acorda e pega o celular, a gente vai dormir e a última coisa que fazemos é pegar o celular, ficar passando pelo Instagram de vídeo a vídeo, de stories em stories, de reels a reels, consumindo conteúdos que muitas vezes acabam nos distraindo e nos deixando mais ansiosos. Conteúdos vazios que faz com que, digamos assim, não nos ajude em nada. Por que que eu estou falando disso, gente? Porque quando nós pensamos em mudar os nossos hábitos, a gente precisa sair do automatismo e sermos mais conscientes do nosso processo. E me parece que muitas vezes nós estamos vivendo nossa vida como se estivéssemos dirigindo um carro. Por quê? Quando a gente está dirigindo um carro, você fica prestando atenção ali em cada coisa que você faz na função do carro, né? Ah, eu fico parando para pensar, agora é o momento de dar seta, agora é o momento de acender a luz, agora é o momento de ligar o ar-condicionado, agora eu vou ligar o rádio, agora eu vou dar uma buzinada, agora eu acelero, agora eu freio. Não. A gente faz tudo isso de modo automático. A gente só pensa nessas coisas quando nós vamos aprender a dirigir, porque é importante que a gente saiba quais são os momentos certos de fazer aquelas coisas, certo? Mas depois que a gente aprende, a gente faz tudo no automático. Então, quando eu falo que parece que a gente está vivendo a nossa vida como se estivéssemos dirigindo, é porque a gente está fazendo as coisas na nossa realidade sem estarmos prestando atenção nelas. A gente acorda e responde o nosso marido e está pensando em outra coisa. Muitas vezes a gente nem ouviu o que que a pessoa falou, a gente nem interpretou o que a pessoa falou, mas está meio que concordando e dizendo qualquer coisa e nem se lembra o que falou. Às vezes a gente está fazendo lanche para os nossos filhos, estamos arrumando a nossa casa e estamos pensando lá no fim da mangaíba, estamos pensando na morte do bezerro. A gente não está concentrado realmente naquela atividade momentânea que estamos executando. E por que que eu estou falando disso, gente? Porque quando falamos em pensamentos intrusivos em relação à comida, eu quero que vocês se deem conta do seguinte: muitas vezes vocês estão pensando e alimentando, né, essa ideia intrusiva de comida, porque no dia a dia vocês não estão atentos à realidade de vocês. Vocês estão fazendo coisas, meninas, e ficam ali pensando em outras coisas. E vem essa ideia convidativa da comida e vocês ficam cedendo a elas. E por que que a gente cede a elas, Gabi? Porque comida é algo prazeroso, um sorvete é uma delícia, um bolo, uma pizza cheia de queijo com sei lá o quê. Essas comidas hiperpalatáveis, muito saborosas, faz com que a gente sinta muito prazer. E a gente, quando come elas, se esquece, inclusive, de coisas ruins que possam estar nos acontecendo. A gente se esquece da pressão do trabalho, do nosso casamento que não está tão bom, da nossa solidão, dos problemas recorrentes que estamos tendo. Então, veja, a comida está sendo um fator de distração. E quando essas ideias de comida ficam aparecendo ao longo do nosso dia a dia, isso mostra que, mais uma vez, a gente quer, digamos, um refúgio da realidade que estamos vivendo, mas a gente tem que parar para se perguntar o seguinte: por que que eu estou querendo tanta distração? Ah, será que minha vida está tão ruim assim como eu imagino? Né? Vamos parar para pensar um pouco. O que que tá de tão ruim na minha vida que eu não quero estar realmente prestando atenção nela? E veja, até uma provocação. Muitas vezes não é tão ruim assim. É você que está dando um peso desmedido para a tua situação. E se a gente ficar pensando, pensando, pensando no problema, a gente não costuma pensar daí na solução, porque não nos sobra energia. Então, gente, quero que vocês começam, né, de um primeiro modo, entendam esse aspecto.
Que, olha, para a gente parar de ficar tendo pensamentos recorrentes com a comida, para a gente parar de sensualizar com a comida, uma medida muito necessária é treinarmos o nosso foco, é começarmos a colocar atenção nas nossas coisas do dia a dia. Quando eu falo para vocês para fazer uma atividade de regulação emocional, que vocês estão ansiosos, irritados com alguma coisa, então é para ir malhar, é para ir lavar louça, organizar a casa, dar uma volta na quadra. Quando você faz uma dessas atividades, é para você botar a tua atenção para lá e não ficar pensando, ah, que saco tá aqui malhando, ah, queria terminar logo, ah, que preciso fazer aquelas coisas todas que são pendentes, que eu ainda não mexi. Ai, por que que eu tenho que estar aqui? Ai, por que é tão difícil? Se você ficar dando ouvidos a essas ideias que lhe surgem naquele momento, em que horas que você realmente está focando ali naquela execução do exercício, aquela caminhada, aquela contemplação da natureza sentada na praça? Você está se habituando a viver dentro da tua cabeça e a tua cabeça está desorganizada. E para organizar a cabeça, digamos assim, é primeiro se organizando ali no dia a dia. É botando atenção naquelas coisas diárias que você não está dando não está dando tanta bola. Porque aquela frase clichê, gente, mas ela faz muito sentido. Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então, veja, se eu percebo que no meu dia a dia, quanto mais à toa eu fico, quanto mais eu estou executando coisas que são monótonas, né? Às vezes meu trabalho não me requer uma postura criativa, então eu faço automaticamente, e aí eu dou espaço para que essas ideias surjam e eu alimente elas, como que eu vou me sentir bem? Não tem como eu me sentir bem, gente. Então, veja, assim, vamos dizer lá, no 100% do nosso mal-estar vem do modo como a gente pensa e está se tratando, queridas. Então, quando eu falo de parar de ficar alimentando pensamentos ruins, parar de ficar convidando para tomar chá com bolinho, eu quero que você coloque o teu foco nos seus outros deveres, nas suas outras circunstâncias, e não fique travada. Ah, eu tô aqui organizando minha casa, mas tô ali pensando em outras coisas, mas tô pensando ali no iFood que eu posso pedir, mas tô preocupada com outras, tô sempre as outras questões, e aí penso que um docinho me ajudaria muito naquele momento, porque eu tô afim. Agora eu vou trazer um exemplo prático, porque é meio sutil, né, essa questão de como deixar de alimentar, como parar de sensualizar com a comida. Veja lá. Gente, dois finais de semana atrás eu fui assistir John Wick ali com o Gabriel na sala. E aí, eu tava deitadinha e do nada me deu assim, uma coceirinha, né? Eu falo, me deu uma vontade de pedir um docinho. Eu tinha comido muito bem a semana toda, não tinha beliscado nada, enfim, a dieta tava toda ali alinhada. E eu fiquei, putz, eu poderia comer um docinho, né? Já tem aqui 2 meses que eu tô seguindo a dieta, faz muito tempo que eu não peço comida, enfim. E quando eu vi, o filme tava ali, mas eu tava aqui na minha cabeça. Eu tava pensando sobre essa ideia, eu fiquei pensando o que que eu pediria no iFood, fiquei pensando que em Curitiba eu já conheço todos os doces possíveis, aqui não é tão grande assim. Fiquei pensando que não ia ter muita opção legal no iFood, mas eu poderia pesquisar uma determinada comida e ver o que apareceria ali disponível dos restaurantes e veria o que era mais interessante, parecesse apetitoso de acordo com a foto. Tá vendo tanta ideia que eu tive naquele momento? E foi de um modo muito rápido. E quando eu vi, quando eu percebi, eu não estava mais com atenção no filme, eu estava com atenção ali naquelas comidas saborosas que eu poderia pedir para, né, me causar um bem-estar. Veja, quando eu me dou conta que eu estava gastando energia demais, pensando demais e nem estava mais focada no filme, o que que eu fiz? Eu falei, opa, olha só, olha lá, né? Olha aqui querendo me fisgar. Primeiro que não era o momento adequado, já estava muito tarde, eu já tinha escovado os meus dentes, eu sei que se eu pedisse iria demorar, e olha só, eu trouxe na minha memória o quê? Que quando eu como um doce muito tarde da noite, eu sei que isso me causa uma indisposição, eu fico com gases, fico mal, eu não durmo tão bem, inclusive. Então eu trouxe para minha memória algo que eu quero explicar, inclusive, para vocês, que é aquilo como eu me sinto quando eu como demais, de modo exagerado, e como um alimento que me faz mal. Nessa situação que eu tô contando para vocês, eu não ia comer de modo exagerado, mas eu sabia que quando eu comesse tarde da noite, aquilo me traz prejuízos, né? E eu ia ficar mais ansiosa, esperando o doce, iria atrapalhar ali meu sono. Eu já estava com sono e eu sei que se eu ficasse esperando eu ia ficar mais tensa, então eu já sabia que ia ser um processo problemático para mim. Então, veja, eu ter em mente essa situação, né, que, poxa, como eu me sinto depois que eu faça aquilo ali, de pedir um doce, de comer de modo exagerado, de acabar atrapalhando minha rotina? Isso me ajuda ou piora a situação?
Enfim, isso não é pauta do vídeo, mas já fica uma dica para você, que antes de você se render ao impulso de comer o transtornado, né, da compulsão alimentar, é muito necessário que você escreva no papel esse relato de si mesma para você naqueles momentos em que você querer ceder àquela comilança. Você tem que colocar como eu me sinto. Eu me sinto mal, atrapalha minha rotina, eu não consigo estudar, eu fico me sentindo empantufada, eu fico passando mal, eu tenho vontade de vomitar depois, não me traz nenhuma sensação de bem-estar, apesar de ter um alívio temporário. Depois desse alívio, meus problemas continuam existindo e pioram porque eu estou com esse desconforto por ter comido demais. Então, veja, voltando ao meu exemplo, eu percebi que eu estava pensando demais sobre a comida, o que eu fiz daí? Eu comecei a ignorar esse pensamento, pois vejam, queridas, você não tem controle se o pensamento intrusivo vai aparecer para você ou não, mas você tem controle se você alimenta ele, se você dá mais espaço, se você fica lá conversando com ele. Então, veja, na hora que eu percebi isso, eu botei minha atenção de volta para o filme. E não foi fácil, eu admito para vocês, não foi fácil. Quando eu vi, eu estava ali no filme, mas eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu lia a legenda, mas não interpretava muito bem. Eu estava meio que vagueando, né? Eu estava vaga ainda naquela situação. E aí entra essa questão do treino, gente. Eu pelo menos tive, digamos assim, o pensamento veio umas 3 vezes de volta para mim. E ele fica meio que ali no fundo da minha cabeça, mas é aquilo. Eu escolhi deixá-lo na caixinha de pendências, digamos assim. O que que eu falei para mim mesma? Não, já tô muito tarde, agora não é a hora. Outro final de semana, um outro dia nessa semana, eu peço algo para saborear, tá? Saborear, né? Que eu sei que vai ser uma hora melhor para mim. E aí, quando eu fiz isso, queridas, eu me comprometi. E é muito importante que vocês façam isso, se comprometam mesmo, porque esse comprometimento, digamos assim, vai ser uma força para te ajudar a focar naquilo que é realmente melhor para você. E no meu caso era o quê? Era ter um bom momento com meu marido, assistir o filme, conversar com ele depois e dar risadas. E aí foi isso que eu fiz. A ideia estava ali de fundo, mas eu fui deixando de lado, botei minha atenção de volta no filme e insisti no processo. Tanto que eu juro para vocês, passando alguns minutos, uns 10 minutinhos, eu nem me lembrava mais daquilo, né? E se eu lembrasse, não iria ter o mesmo peso, porque já estava muito certo para mim que eu não iria ceder àquela ideia. Então, veja, meninas, o que que eu estou querendo dizer para vocês então? Se questione. Talvez você esteja vivendo a sua vida de um modo muito automático e a comida está fazendo esse papel de mimá-la, digamos assim. Por que mimar? Porque a comida acaba sendo um conforto que eu tenho no meu momento. Eu estou triste, eu estou ansiosa, eu estou entediada, eu estou cansada, eu não gostaria de estar fazendo isso, mas eu me recompenso no final do dia, em determinado momento, com a comida. E aí, o que que vai acontecendo? O nosso fortalecimento, ele fica enferrujado, a gente fica mais fraco, a gente fica com dificuldade de dizer não para nós mesmos, porque estamos habituadas a dizer sim. Eu estou fazendo uma tarefa chata, mas eu estou aliviando como? Estou pensando na comida. Sei lá, estou pensando na minha vida segundo um filme que não sei o que nem vai existir. Tem até um meme na internet, né, da pessoa que está lá no colégio e, sei lá, é uma modelo, tá lá no colégio e fica pensando, ai, a minha vida daqui 25 anos e não tá prestando atenção nenhuma na aula. E é prazeroso ficar vivendo essas fantasias que são agradáveis, por isso que elas nos convidam a, digamos assim, sair da nossa realidade e ficarmos dentro da cabeça. Mas quem vive dentro da cabeça não vive de verdade, porque você sabe, é um castelo feito de ar, né? Não é um castelo de verdade com toda uma estrutura igual uma casa que eu moro. Não, gente, aquilo ali não é nada construído, não tem nenhuma construção, não tem, né, o substrato necessário, é só a sua imaginação. Então, veja, gente, uma forma da gente parar de sensualizar com a comida é se rendendo à nossa vida. É fazendo aquele trabalho chato do melhor modo possível, porque às vezes você não vai ter a possibilidade de sair desse emprego. É você sabendo que, puxa, meus filhos são. Tá difícil, tá complicado, mas é aquilo. O que que vai ser meu foco? No que está complicado ou pensar na solução? Será que não tem algum suplemento que eu possa tomar? Será que eu não posso começar a fazer uma atividade física de 25 minutos para aliviar minha tensão? Será que eu não posso sorrir mais, contar uma piada para mim mesma, assistir um podcast para aliviar esses pensamentos horrorosos que estão na minha mente?
Lembrando, se eu vou assistir alguma coisa, também não é para ficar pensando sobre outras coisas, é para eu focar a minha atenção naquilo ali. E veja, eu queria dizer que tem um caminho fácil, meninas, mas não há, requer treino também, porque tudo que é valoroso, tudo que brilha aos nossos olhos, tudo que a gente vê assim, caramba, queria ter vida de fulano, caramba, queria ter aquela inteligência emocional, não foi conseguida de um dia para o outro, é com esforço. Uma pessoa que segue a dieta, ela não segue porque é muito fácil para ela, é porque ela sabe dizer não para essas tentações. É porque para ela é muito mais valioso aquele resultado que ela quer, e por isso eu tenho que me lembrar, por que que eu quero isso? Talvez o seu plano não seja ser uma bodybuilder, ter um corpo X específico, mas você quer ter autonomia alimentar. Você quer parar de ser escrava da comida, você quer parar de ficar pensando tanto sobre a comida. E aí o que que você tem que fazer, minha querida? Né? Então você vai ter que aprender a dizer não para si mesma e silenciar esses pensamentos. E como eu estou dizendo, como que a gente aprende a silenciá-los? Colocando atenção no nosso dia a dia. E isso é treino. Veio a ideia na cabeça, você retorna a sua atenção para dirigir no seu carro, como se fosse a primeira vez que você estivesse dirigindo. Veio a ideia na cabeça, eu coloco um podcast interessante e presto atenção nesse podcast e não fico ouvindo as coisas na minha cabeça. Tô tomando banho e tô pensando, sei lá, na pizza, não sei o que, não sei o que. Eu volto a atenção pro meu banho, relaxante, sentindo a água caindo no meu corpo, naquele sabonete cheiroso. E aí, quando eu vejo, eu já me esqueci dessa ideia horrorosa, né? Por que horrorosa? Porque fica atormentando o coração da pessoa. Então, queridas, sim, requer treino, dedicação e saber dizer não para si mesma. E mais importante, se lembrar por que que eu quero isso? Porque eu quero ter paz. Porque eu quero ver que, olha só, eu consigo sim, né, dizer não para essas tentações e ficar mais fortalecida no que é necessário. Se eu quero comer um doce, eu tenho que comer o doce porque eu quero e na quantidade que eu quero. E não comer tudo de uma vez porque, ah, não, se eu comi hoje, então amanhã nunca mais. Ah, eu vou comer tudo que eu não posso hoje e depois eu vejo como é que eu faço, né? E amanhã eu começo. Veja, mas isso te deixa mais ansiosa. Então, como eu falo lá no Instagram, começa pelo básico do básico. Começa a se exercitar um pouco, começa a comer comida de verdade primeiro, bota esse doce então no final do dia, 4 quadradinhos de chocolate, um pedacinho de bolo e come devagar, aproveitando, sente aquele açúcar na boca, porque o prazer só tá na boca depois que você engole, ele some, não é? E aí você vai ver que é tão doce que é meio enjoativo, mas você só vai perceber isso se você começar a comer devagar. Então, olha aí a importância do comer consciente. Então, queridas, qual que é a minha proposta para vocês nesse primeiro vídeo? É que vocês têm que exercitar a atenção de vocês, a atenção plena no dia a dia. E aí vocês vão se fortalecendo. E quando você começa a dizer não para essas ideias, para essas questões com a comida, né, para essas convenções, digamos assim, que elas estão te convidando, você vai ver que, olha só, eu consegui ignorar outras vezes, eu vou tentar outras. E mais um exemplo que eu quero trazer para vocês, tá, menina, antes de encerrar. Eu nunca contei isso no Instagram, mas eu já tive transtornos alimentares e não tive apenas transtorno de compulsão alimentar, eu tive anorexia na minha adolescência. E na anorexia, a gente também tem muitos pensamentos invasivos em relação à comida, calorias, preocupações em relação ao nosso corpo, né, ali ao formato, em como a gente se sente. Tanto que eu não sei se vocês sabem, mas na anorexia a gente tem uma, vamos colocar assim, né, a gente se imagina gordo, a gente se vê gordo na frente do espelho. É algo muito bizarro, porque para nós aquilo ali não é estar magro, né? Eu tirava uma foto e eu chorava, porque na minha cabeça eu estava gorda, né? É realmente assim é algo bizarro, sabe? Enfim, o que que eu quero dizer com isso com vocês? Que veja, queridas, naquela época eu pensava muito, muito em comida. E eu pensava principalmente em comida, em atividades que eram chatas e tediosas para mim. Quando eu estava naquela fase, eu fazia inglês e espanhol. E eu amava fazer inglês porque era com o pessoal mais velho, era uma galera que a gente tinha muita afinidade, e eu falava bem, e aquela galera falava bem, então a gente aproveitava muito o momento ali das nossas aulas. E eu falava que era uma grande paz para mim, porque naquele momento eu me esquecia da minha ansiedade e preocupação com a comida. Eu amava. Agora, na minha aula de espanhol que eu fazia, era com um pessoal muito mais novo do que eu já tinha, né, 14 anos e a galera que eu fazia tinha 10, 11, então
era muito diferente a mentalidade, era um tipo de aula que o ritmo era mais devagar e era tedioso para mim, era muito fácil, enfim, então eu me distraía facilmente, já que não requereria tanto o meu foco. Se você pegar o meu caderno de espanhol, gente, tinha só desenho de comida. Eu vivia pensando em comida, vivia pensando assim, nossa, o que que eu vou preparar para as minhas irmãs para poder ficar cheirando? Olha que doida. Eu fazia comida e gostava de tocar nela, cheirar, sabe? Eu tinha isso, eu não queria comê-la porque tinha medo de engordar, mas gostava muito de pensar em comida. Enfim, o que que eu tô querendo mostrar para vocês com esse exemplo? Que quando eu botava meu foco na aula de inglês, quando eu fazia coisas que eram realmente prazerosas para mim, que eu tinha afinidade, que eu me dedicava, que fazia sentido para mim, eu me esquecia daquilo ali. Inclusive, como que foi, algo que me ajudou muito a trabalhar depois do meu transtorno de compulsão alimentar é quando eu comecei a me dedicar a essa área da psicologia, quando eu comecei a estudar. Para mim era muito mais prazeroso estudar, e para estudar eu tinha que estar bem da barriga, eu tinha que me sentir bem. Se eu comesse muito, eu ia ficar empantufada, né, com esse desconforto gastrointestinal. Então eu lembro que toda vez que me vinha aquele impulso de pedir tudo, de trocentas coisas no iFood, experimentar tudo de uma vez, de comer as coisas que estavam ali na minha casa, enfim, eu lembro que eu usava esse cartão de enfrentamento comigo. Como eu me sinto quando eu termino de comer todas essas coisas que eu tô com vontade de comer? Quando eu estou comendo essas coisas, eu estou me ajudando ou na verdade estou me punindo? E aí eu me lembrava que eu me sentia muito mal mesmo. Eu queria ficar o dia inteiro deitada no sofá, mexendo no celular ou me distraindo com outras coisas para não ficar pensando pior sobre mim. E aí o que que eu fiz, meninas? Eu me relembrei então como eu me sentia e parei para pensar o que é mais importante para mim. Eu ter uma vida boa, né? Eu fazer alguma coisa que eu sei que eu gosto, que eu me dedico, estudar para mim é muito legal, é prazeroso, eu adoro ajudar as outras pessoas, eu adoro aprender coisas novas. E aí eu hierarquizei. Eu vi que quando eu aprendia, quando eu me dedicava, quando eu fazia uma boa sessão com os meus pacientes, era muito mais prazeroso que comer um pedaço de negócio ali, enfim, que me traria um prazer momentâneo, mas logo depois me traria mal-estar. Então, veja, às vezes no seu dia a dia, você não vai ter um monte de atividades que sejam super prazerosas, né? Igual o inglês, igual a estudar para mim, mas com certeza deve ter algo que você pode encaixar no seu dia que vai lhe trazer sim uma sensação de bem-estar, vai lhe trazer sim essa questão de se sentir bem consigo mesma em relação à sua autoestima. E isso vai fazer toda a diferença. E claro, eu tenho que aprender a tolerar também as coisas chatas no meu dia a dia. Naquela época que eu fazia inglês, espanhol, eu não tinha uma terapia, né? Eu não entendia que eu podia botar a minha atenção ali de volta para o espanhol e ter que aprender a tolerar aquela situação chata. Fui ficando mais velha e fui aprendendo. E ó, eu já tô querendo ensinar isso para vocês, queridas, que mesmo nas situações que sejam chatas, difíceis, que tomam o nosso tempo e que parece ser muito mais prazeroso ceder a comida e pensar na comida, eu tenho que parar para pensar o seguinte: que quando eu estou agindo desse modo, cedendo a essas ideias, eu acabo me mimando. Por que mimando? Porque eu estou deixando a minha vida mais confortável, digamos assim. Mas esse conforto não é para o meu fortalecimento. Ele acaba mais me enfraquecendo e me tornando dependente da comida. Como eu falei uma vez para a Dani, já devo ter falado para outra de vocês, a comida ela tem que ser um acessório e não o norte da nossa vida. A comida é muito importante, ela nos nutre, nos traz bem-estar, nos ajuda a diversas funções neurocognitivas e físicas do nosso corpo. Ela também tem essa questão de ser uma questão de se divertir, de ser prazerosa, de aproveitar em família, de comer algo ali para experimentar que eu nunca vi. Mas a partir do momento que eu estou comendo em grandes quantidades e para me deixar, digamos assim, né, apática, porque apática, comer para não sentir uma sensação ruim, veja, eu não estou me ajudando nesse processo, eu não estou comendo para me sentir bem. Você está comendo muitas vezes é para se punir e silenciar algo que está te corroendo por dentro. Por isso eu tenho que se questionar o que está difícil dentro da minha vida que eu não estou sabendo lidar e buscar a solução. E às vezes a solução vai ter que ser aceitar determinados fenômenos que você não tem controle e colocar a tua atenção no que você pode controlar, tá bom? É isso, vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá bom, gente?